Oi, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem ou não se lembram, eu sou o Rafa Reis. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acho muito interessante e me ajuda bastante no desenvolvimento das minhas histórias, que são beats narrativos. A palavra beat narrativo, na verdade, uma tradução livre seria batidas narrativas, elas vêm no livro de Save the Cat, do Blake Snyder. Eu não vou falar exatamente da forma como o Blake Snyder interpreta isso, eu vou falar das minhas interpretações sobre beats narrativos e como que a gente pode apropriar eles para as nossas histórias. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, no original, procure o livro, recomendo muito, do Save the Cat, do Blake Snyder. Pois bem, beats narrativos, de modo simples, eles são acontecimentos específicos que movimentam a história pra frente. Quando a gente está falando sobre esse assunto, a gente está falando sobre estrutura narrativa. Como contar uma história, em que momentos os acontecimentos eles precisam acontecer nessa história. Agora, o assunto sobre estrutura, ele é bem mais vasto do que eu consigo fazer em um único vídeo, na verdade é toda uma série de vídeos que eu pretendo fazer. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre, assim, estrutura mesmo e como você estrutura, onde você coloca cada coisa, os tipos de estrutura narrativa, também sobre ritmo, porque beats narrativos também tem a ver com ritmo, mas são vídeos futuros. Hoje eu quero focar nesse assunto em específico. Eu só acho que pra prefaciar essa conversa toda, eu preciso explicar minimamente a estrutura de 3 atos, que é a estrutura que eu prefiro quando eu vou fazer as minhas histórias, mas que basicamente ele se resume em ato 1, apresentação e promessas do que você vai fazer. Ato 2, apresentação de inimigos, conflito geral, outros aliados, complicações e desenvolvimento de personagem. E ato 3, resolução, desfecho e conclusão de todas as coisas que foram levantadas em ato 1 e 2. Novamente, eu não vou entrar em muito mais detalhes aqui nesse vídeo em específico, mas no futuro a gente explica um pouco melhor, mas vamos só manter isso em mente. Tendo em consideração essa ideia de estrutura. Atos 1, 2 e 3. As batidas narrativas, elas são justamente, como dito antes, acontecimentos que movimentam a história. Mas o que eu quero dizer por um acontecimento que movimenta a história? Cada acontecimento, cada coisinha, não é importante o suficiente para levar a história para frente. Uma pessoa beber água apenas durante uma história não significa nada, mas pode ser que signifique. E se a água estiver envenenada? E ele estiver numa, sei lá, no meio de um jantar, um baile de máscaras, alguma coisa, e de repente, porque ele bebe da água que estava envenenada e o personagem não sabia disso, ele começa a ficar doente, ele começa a alucinar, e de repente toda a cena muda, porque agora ele não está mais apenas dialogando politicamente, ele está envenenado e a vida dele corre risco. Isso é um beat narrativo. Um acontecimento específico que muda a cena e faz ela avançar. Eu entendo que existem 3 tipos de beats narrativos. De trama, ou seja, da totalidade da história, que avançam a história como um todo pra frente. De arco, seja de atos 1, 2 e 3, ou de arco de personagem, o desenvolvimento de um personagem específico, ou da cena em específico. E cada um deles é diferente. A gente pode ter um beat narrativo que é os 3, de cena, de arco, de trama. Mas, na maioria das vezes, a gente tem ou de trama, ou de arco, ou de cena. Vamos focar primeiro no de trama. Porque ele que eu acho que é talvez o mais fácil de reconhecer. E, de novo, quando a gente tá falando de beat, é um acontecimento ali, assim, é pontual, sabe? É aquilo que acontece que leva a história pra frente. Eu vou dar um exemplo de Piratas do Caribe, porque é uma série de filmes especificamente que eu gosto muito, e eu acho que a gente consegue pontuar muito bem os beats narrativos em Piratas do Caribe. Parênteses, porque eu esqueci de falar antes, e agora eu tô falando agora. É nóis, é isso aí. Eu vou falar aqui sobre literatura, é claro, eu também tô falando de filme, vou falar sobre Piratas do Caribe. Depois eu vou falar um pouco sobre RPG, porque em RPG essas coisas acontecem um pouco diferente. Então, pra vocês que estão aqui por causa do RPG, calma, eu sei, eu vou comentar sobre isso com RPG, tá bom? Calma. Mas, que fique claro, o que eu vou falar é aplicado pra narrativa. Então a gente consegue aplicar pra literatura também. Piratas do Caribe! Eu quero focar aqui no Piratas do Caribe 1, A Maldição do Pérola Negra. E se você não assistiu, um aviso de spoilers. Pô, o filme é velho pra caramba. Enfim, no Maldição do Pérola Negra, a gente tem alguma série de acontecimentos muito cedo, que elas são muito importantes, porque elas avançam a história. A gente primeiro tem a apresentação do mundo comum, que é o Will, que ele é apaixonado pela Elizabeth, e aí chega o Jack, mas a chegada do Jack não muda nada. O que muda é o ataque do Pérola Negra em Porto Real, né, em Port Royal. A partir dali, a história ela muda, porque agora a Elizabeth foi sequestrada, e os piratas atacaram, e um monte de coisa foi acontecendo. Sabe agora qual é o próximo beat de cena, de trama, melhor dizendo, que é muito importante? Quando o Will decide salvar o Jack. Por quê? Quando o Will decide salvar o Jack, toda a história muda. Antes, quando eles tinham sido apresentados um pro outro, eles se odiaram.
E o Will detesta piratas. Mas a pessoa que ele ama foi sequestrada. E o único jeito que ele tem, já que a marinha não quer ir atrás, é salvar o pirata. E aí a história inteira muda por conta disso. Agora, nessa mesma cena em que o Will é apresentado pro Jack, nós temos um exemplo do que eu tô falando de beats que podem ser tanto de arco quanto de cena, que é justamente a luta do Will Turner com o Jack Sparrow a primeira vez que eles se encontram na forja. Essa cena ela é muito boa. Essa cena ela é incrível. Meramente pelo fato de que a gente tem contextualização de personagem com acontecimentos que movimentam tudo pra frente. Então, a gente é apresentado ao Will que ele tem um senso de honra e justiça muito forte. E o Jack, que ele é um pirata malandro, mas ele fala que você pode ser um pirata e um bom homem também. No entanto, os dois eles são jogados um contra o outro. E naquela mesma cena, enquanto eles estão lutando, você vai vendo justamente como que cada um deles encara a luta. Pô, o Jack termina a luta jogando areia na cara do Will. É totalmente desonroso, mas contextualiza o personagem. E aí é o primeiro beat de arco de cada um desses personagens, que é a relação dos dois que é setada. No entanto, a gente aqui também tem beats de cena no mesmo momento. Eles começam a lutar, trocar espadas, e daí de repente eles sobem, né? Se eu não me engano, eles têm tipo uma gangorra assim, que um pulo, outro jogado pra cima. Eles começam a lutar num negócio que tá girando, e aí de repente o Will desarma o Jack chuta areia na cara do Will, ele vai correndo, o Will arremessa a espada, impede o caminho dele de sair, e o Jack aponta a arma pra cara do Will. Por que eu tô falando de beat de cena? E por que eu tô falando que todas essas coisas elas são muito importantes? Porque a história ela precisa avançar. Ela precisa ir pra frente. Então, quando a gente tem um beat narrativo, independente de ser trama, arco ou cena, são um acontecimento que vai avançar a história. Quantas vezes a gente já não leu um livro, a gente já não viu um anime, uma série ou qualquer coisa narrativa em que a história ela não é avançada, não acontece nada. De novo, e não é porque faltam acontecimentos, mas é porque faltam acontecimentos importantes. Porque você tem que pensar nos beats narrativos, nas batidas, para poder avançar a sua história pra frente. Seja em que âmbito e em que escopo a gente estiver falando. Em Piratas do Caribe, de novo, voltando ao exemplo que a gente está seguindo, a gente tem que o Will então e o Jack eles roubam um navio da marinha. Agora, perceba que não é qualquer navio. É um navio da marinha. E por ser um navio da marinha e por ter libertado o Jack, significa que agora a marinha vai atrás deles. Pra daí justamente eles encontrarem a Elizabeth e o Jack presos na ilha. Enfim. Os acontecimentos importantes que movimentam a história são chamados de beat. Ou batida narrativa. Tá, Rafa, mas e daí? O que me importa eu entender que um beat é simplesmente um acontecimento que movimenta a história pra frente? Por que isso é importante? Isso não é óbvio? É... Mas a questão toda é intencionalidade. Quando a gente está falando de estrutura, de novo, significa quando que as coisas acontecem. Se a gente vai falar também de ritmo, e eu vou fazer um vídeo falando um pouco melhor sobre isso, com um pouco mais de esmero sobre estrutura, sobre ritmo. Quanto mais beats de cena você tiver próximo um do outro, literalmente em questão de tempo, mais rápido é o ritmo. Quanto mais beats separados você tem, mais lento é o ritmo e mais introspectivo ficam os seus personagens e a cena. Mas num vídeo futuro a gente fala do porquê que é importante você acelerar ou porquê que é importante você diminuir o ritmo, porque eles significam coisas diferentes. Agora, beleza, esse acontecimento movimenta a história pra frente. Onde você coloca esse acontecimento? Qual acontecimento é esse? Você quer tirar o seu personagem, o seu protagonista, da zona de conforto dele? Será que esse acontecimento ele é melhor no começo da história ou ele é melhor no final da história? Ele é melhor no meio da história? Aonde que você vai colocar cada uma dessas coisas? E o que essas coisas elas significam? Eu, quando estou estruturando as minhas histórias, independente da estrutura de Jornada do Herói ou de Jornada em Três Atos que eu estou seguindo, eu sempre procuro pensar, esses são os acontecimentos. Pensar bem, deixar bem claro quais são os acontecimentos que vão mudar a minha história e como que ela vai levar a história pra frente. Então, entender isso antes da hora, você não precisa ter, sabe, é tudo pré-determinado, você não precisa ter tudo assim bonitinho, vai acontecer exatamente isso. Mas se você tiver a ideia, aqui o personagem vai ser traído, aqui ele vai ficar sozinho, vai ser separado dos aliados dele, aqui ele vai finalmente conseguir uma vitória sobre um inimigo, não derrotá-lo, mas uma vitória sobre o Império do Mal, qualquer coisa assim. Acontecimentos são o que movimentam a história. E entender como que eles se consolidam são as ferramentas que a gente tem para poder estruturar essa história. Agora, você de RPG. Eu tô falando com você, você sabe que é com você. Calma.
A grande diferença de RPG para qualquer outra mídia que a gente for colocar, videogame, literatura, cinema, TV, não importa. Ela é diferente por ser emergente. Você, como narrador de RPG, se você vai fazer um beat narrativo, saiba que ele pode ser mudado. E tenha em consideração de que as ações dos jogadores podem modificar a história que está sendo contada. Em todas as outras mídias, você tem controle total de tudo o que está acontecendo. Mesmo em videogames com múltiplos finais, você tem controle total sobre aquilo tudo. Então é mais fácil você pautuar os beats narrativos. Se você está narrando um RPG, sabe que eles podem ser mudados. É interessante que você tenha uma ideia de quando que as coisas vão acontecer e como que isso modifica a história, mas sabe que os jogadores podem criar esses beats narrativos também. E jogador, a referência para você aqui é justamente essa. Saiba quando que você pode tomar uma atitude que vai movimentar a história e qual é a atitude, ou melhor, como essa atitude movimenta a história. Narrador, claro, fique atento para poder permitir que o jogador ele faça isso. Mas fechando parênteses aqui do RPG. Ok, eu falei então de beat narrativo em um filme, Piratas do Caribe. Como que isso se aplica à literatura? Na literatura, a gente tem que entender a mídia que a gente está inserido. Então a gente tem que entender que é uma mídia, bem, escrita. Ela não é audiovisual, ela é literária. Então tem questões do próprio leitor, que ele vai ter a própria imaginação dele e de como que ele vai encarar cada uma das cenas. Então, quando você for pensar no beat narrativo que você vai colocar, você tem que levar em consideração a forma como você vai escrever, a prosa, efetivamente falando, de como você vai fazer ela, pro que o leitor ele entenda o impacto daquela cena. Às vezes, um beat narrativo ele pode ser uma única palavra. E então, no final da reunião, quando tudo estava resolvido, reticências, na linha de baixo, boom, uma explosão. Ponto. Isso muda tudo, não concorda? Ou como você vai colocar em assim... E eu realmente... Eu perdi um pouco a linha agora, porque é realmente fantástico como a forma como Martin faz isso. Game of Thrones. Olha, eu não sou muito fã da série, mas o livro... Logo no começo, tipo assim, nos primeiros capítulos, quando o Martin... Spoiler de Game of Thrones. Bom... Nos primeiros capítulos do Guerra dos Tronos, né? O Martin, ele logo, muito cedo, faz a descrição do Bran escalando a torre, encontrando o Jaime e a Cersei tendo um caso. O Jaime vai lá, pega ele pelo colarinho, e você fala, não, tudo bem, ele vai puxar o moleque. Não. E ele descreve, as coisas que eu não faço por amor. E ele empurra o garoto torre abaixo. Cara, pra você que não tá acostumado a ter um tipo de literatura em que os seus protagonistas podem morrer, podem correr um risco, aquilo é um choque tão grande, porque aquilo muda tudo. A gente tem um capítulo inteiro falando sobre o personagem, sobre o protagonista, e como que ele claramente vai ser importante. Os livros do Game of Thrones, você tem cada capítulo com o nome do personagem, do ponto de vista dele. E pra você ter, num capítulo desse, o personagem sendo empurrado torre abaixo, tipo no capítulo 1, 2, 3, nem lembro exatamente quando que acontece, é muito chocante. Veja a força de um beat narrativo bem colocado. E isso ainda é ato 1. Então, você fica se questionando o que vai acontecer depois. Pensar nos seus acontecimentos são o que vão movimentar a sua história pra frente. Pense bem em cada acontecimento. Só que não é só pensar, eu vou colocar isso porque é legal. Eu vou colocar... Jogar a criança da torre é legal? Não! Mas... você tem uma intencionalidade por trás disso. Intencionalidade que é o importante. O que você vai colocar, quando você vai colocar e qual é a emoção que você quer despontar por causa daquele acontecimento. Se você for colocar 2 beats narrativos que são muito impactantes, muito próximos uns dos outros, você não dá tempo direito do público, do interlocutor, processar aquilo, digerir. Essa é a sua intenção? Ou talvez não. Isso é uma conversa um pouco mais de ritmo. A questão do beat narrativo é que a gente precisa entender a base. Eles são ferramentas que a gente vai utilizar e que a gente vai aplicar. Eu vou provavelmente, em vários vídeos futuros, pedir para que as pessoas voltem a esse vídeo para entender o que eu tô falando por um beat narrativo, porque quando eu for falar de estrutura, especificamente, quando eu for falar de ritmo, é imprescindível, para mim, que nós entendamos essa perspectiva toda. Pensem sempre, existem 3 escalas de batidas narrativas. Trama, o Bran caindo da torre, que também é um beat de cena, porque é o momento que finaliza a cena, e também é um beat de personagem, porque a partir daí ele fica paraplégico. Mas
você consegue ter bits que não são importantes pra trama e que são importantes pro personagem. Mas... Nossa, se eu for começar a explicar isso, entrar em muito detalhe, eu vou começar a entrar em arco de personagem, eu vou começar a entrar em um monte de coisa e esse vídeo ele vai ficar com mais de 3 horas, talvez 4. O que eu quero que vocês tirem disso? Os acontecimentos movimentam e eles são as coisas mais importantes que você tem que ter. Quer estudar isso um pouco mais aprofundado? Procure o livro Save the Cat, do Blake Snyder. Agora, é importante dizer que essas são as minhas interpretações de beats narrativos e como que eu, Rafa Reis, enxergo esse assunto e por que eles são tão importantes. Eu acho então que esse vídeo ele vai ficando por aqui. Ah, antes que eu me esqueça, resuminho pra rede da dancinha. Calma aí. A Bru tá rindo de mim. Você sabe o que são beats narrativos? Beats narrativos são acontecimentos em que movimentam a sua história. Eles podem ser divididos em trama, arco ou cena. Eles têm o mesmo propósito, avançar a história pra frente. Um beat de trama, ele avança a trama como um todo. O que acontece é que fez a história que você está contando ser movimentada pra frente. Como que aquele acontecimento modificou aquela sua história. Em Game of Thrones, quando o Bran cai da torre, é justamente um beat de trama. Um beat de arco é um acontecimento que modifica o arco de um personagem, a história de um personagem em específico, ou apenas uma parte da trama, seja em ato 1, ato 2 e ato 3. Enquanto um beat de cena é um acontecimento que movimenta a cena, que leva a cena pra frente. Uma mudança de cenário num combate, alguém que toma vantagem durante um combate que tá acontecendo. Isso são beats narrativos. Então, eu acho que é isso. Com certeza tem muito mais coisas que poderiam ser faladas disso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Sininho, joinha, a parafernália toda, aquele blá 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 de sempre. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse. Espero que vocês tenham aprendido ou aproveitado o vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.